Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 14 de maio, o nosso texto está no livro de Números, no capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do teu holocausto e eu irei. Porventura, Yahvé me sairá ao encontro e o que mostrar te mostrarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares e ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Yahvé pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim. E tornando para ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, ele e todos os seus príncipes dos Moabitas, e então alçou a sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando Yahvé não detesta? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo, e eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: porventura, não terei cuidado de falar o que Yahvé pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás. Amaldiçoa-o dali. Assim, tomou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então disse Balaão a Balaque: fica aqui ao pé do teu holocausto, e eu irei ali a seu encontro. E encontrando-se Yahvé com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo a ele, eis que estava ao pé do seu holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou Yahvé? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zipor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó, e Yahvé seu Deus é com ele e nele, e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito! Eis que o povo se levantará como leoa e se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo, tudo o que Yahvé falar, aquilo falarei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, te levarei a outro lugar. Porventura bem parecerá aos olhos de Deus que dali o amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, e olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque fez como dissera Balaão e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Salmos. Hoje os salmos de números 64 e 65. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração.
Livra minha vida do horror do inimigo, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente e dizem: quem nos verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que a sua língua se volte contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente seus feitos. O justo se alegrará em Yahvé e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Salmo de número 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da vontade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza, o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das nações. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Tu enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Tu as amoleces com a muita chuva. Tu abençoas as suas novidades. Tu coroas o ano da tua bondade. As tuas veredas destilam gordura, destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo, por isso eles se regozijam e cantam. Livro de Isaías, capítulo de número 13. Peso da Babilônia, que viu Isaías, filho de Amós. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles e acenai-lhe com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus santificados. Sim, já chamei os meus valentes para minha ira, os que exultam com a minha majestade. Já se ouve a gritaria da multidão sobre os montes, semelhante a de um grande povo, voz de reboliço dos reinos e de nações já congregadas. Yahvé dos exércitos passa em revista ao exército de guerra. Já vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, Yahvé e os instrumentos da sua indignação para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia de Yahvé está perto. Vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará. Assim assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e os angustiarão como mulher parturiente. Cada um se espantará do seu próximo, e o seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia de Yahvé vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, a lua não fará resplandecer a luz. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que um homem seja mais precioso do que ouro puro, e mais raro do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer os céus, e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor de Yahvé dos exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. Cada um será como a corça que foge, como ovelha que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra.
Todo que for achado será traspassado, e todo que for apanhado cairá à espada. As crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e suas casas serão saqueadas, e a mulher de cada um violada. Eis que eu despedaçarei contra eles os medos, e não farão caso da prata, nem tampouco desejarão o ouro, e os seus arcos despedaçarão os jovens, e não se compadecerão do fruto do ventre. O seu olho não poupará os filhos. Babilônia e o ornamento dos reis, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus os transtornou. Nunca mais será habitada, nem reedificada de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e a sua casa se encherá de horríveis animais. E ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. As feras que uivam gritarão umas às outras nos seus palácios vazios, como também os chacais nos seus palácios de prazer, pois bem perto já vem chegando o seu tempo e os seus dias não se prolongarão. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, aqui em Números, no capítulo 23, como o Senhor não se convence, não se move por causa de sacrifícios, rituais, por causa de legalismos, de doutrinas. O Senhor só se move por um coração verdadeiro, sincero. E por mais que aquele rei e aquele profeta tenham feito oferendas a Deus, ele não mudou a sua palavra. Esse texto, Deus não muda a sua palavra e diz que ele permanece porque ele não é homem. Os homens mentem, os homens se arrependem, os homens mudam de ideia. Mas Deus, ele tem decretos que ele cumpre em sua fidelidade e em sua justiça. E quando nós vemos aqui, ele dá um decreto de bênção sobre Israel. Lá, quando ele chama em Moisés o povo, lá no deserto, ele fala: eu serei o seu Deus e este será o meu povo. Ele já faz ali uma aliança que não vai ser revogada. E é impressionante que o profeta diz que Deus não viu iniquidade em Jacó, não viu maldade em Israel. E eu fico me perguntando tantas vezes, esse povo quis voltar ao Egito, murmurou, reclamou, deu um descrédito à promessa da terra prometida, né? Murmurou, amaldiçoou o maná, o alimento que vem dos céus diariamente. E Deus olha e fala que não pode ser amaldiçoado esse povo, porque é povo bendito e porque ele não viu iniquidade nesse povo. Quem pode sondar a grandeza da misericórdia e da bondade de Deus? Isso me impressiona. Isso me impressiona muito. E aí a gente vê o salmista enumerando bênçãos. Quanto e quanto e quanto nós temos e às vezes nem percebemos. O salmista diz que Deus ouve a oração. Isso é uma bênção. Que Deus perdoa pecados, revela sua presença, oferece justiça e salvação. Que Ele é a esperança e da alegria. Que Ele visita a terra e que Ele dá o frescor das águas, o produto dos campos e o produto dos animais. Ou seja, toda sorte de provisão, de proteção, de segurança, de amparo, de consolo vem do Senhor. E em Isaías 13, nós vemos uma outra face, que esse Deus que é fiel para cumprir a sua palavra no bem, naquilo que é bom, ele também vai cumprir a sua palavra no dia do juízo, da justiça, no dia do acertar de contas. Que nós possamos recorrer ao Senhor, enquanto Ele é o Salvador, enquanto Ele é o Deus misericordioso, este do salmista, que perdoa pecados, mas que nós tenhamos a consciência de que um dia Ele virá como juiz e dará a cada um segundo as suas obras, segundo o galardão que foi semeado ao longo da sua vida. Que nós possamos ter certeza que porque Ele é justo, nós não precisamos temer.
Amém? Vamos orar? Pai Santo, fiel, maravilhoso, presente, incomparável, nós te damos graças neste dia, louvamos ao Senhor pela tua bondade, pela tua misericórdia. Pai, que nós possamos em todo o tempo reconhecer que o Senhor não se impressiona com atos, com feitos, com obras, mas que o Senhor se move apenas por um coração sincero e contrito. Que nós possamos, Pai, de fato reconhecer e aprender desse teu caráter fiel que não muda, que não mente, que não se arrepende e que possamos reproduzir isso nas nossas ações. Em nome de Jesus, Senhor, que saibamos, assim como o salmista, reconhecer as tuas bênçãos em nossas vidas, sermos gratos por ela e por elas louvar ao seu nome. E em nome de Jesus, Pai, clamamos a ti, que o Senhor, na sua grande misericórdia, nos permita alcançar, Pai, os teus propósitos e os teus ensinamentos antes que venha o grande dia em que seremos chamados ao acerto de contas. Te louvamos e bendizemos pelo teu amor e justiça, em nome de Jesus. Amém. Shalom!